E aí galera, como tinha combinado com vocês, ia trazer um vídeo sobre as manipulações de realidade da Feiticeira Escarlate. O detalhe é que tem quadrinho dizendo que ela fez tal coisa com o próprio poder, outro que foi com a força vital, mas no fim das contas todo mundo sabe que tudo depende da quantidade de energia usada, já que a própria Wanda comentou a respeito e isso acontece com todos os personagens que lidam com energia, o que pode até virar um vídeo, mas para hoje vamos focar nas manipulações de realidade que a bruxa realizou ao longo dos anos, independente da fonte usada para aumentar o poder. Na anual do Doutor Estranho de 2018, podemos ver vários feiticeiros poderosos reunidos para realizar um ritual que ia invocar algumas almas que iam cuidar da proteção do Sanctum. Inclusive, vimos a Zelma ainda como aprendiz, chegando atrasada com doces e uma abóbora, pensando que eram ingredientes corretos, já que estavam no Halloween. No fim, deu tudo certo e uma das cenas mais interessantes foi a dos magos se apresentando. A feiticeira Escarlate, em meio àquele momento com seus amigos, dizia que invocava a torção da maldição e a loucura do feitiço, que são os fios emaranhados com os quais nos ligamos, em amor compartilhado e perfeita confiança. Logo no começo dos Vingadores de 1998, podemos ver eventos estranhos acontecendo em todo o mundo, tanto que muitos heróis tiveram que entrar na luta meio que sem entender o que estava acontecendo, e pouco depois, quem se aproximou foi o Thor, porque tinham que ir até a Espada do Crepúsculo, que é um dos artefatos mais poderosos, e que muitas vezes é usado pelos deuses. Pouco a pouco as coisas foram mudando e quando voltaram a si, viram que Wanda e Simon estavam quase lutando contra a Morgana, que sequestrou a Rainha do Caos, usando tanto o poder dela quanto o da espada para manipular a realidade, tomando o controle do mundo, de quebra ainda dando trabalho aos Vingadores. Tudo isso porque quase ninguém além da Wanda se lembrava da verdadeira realidade. Nos Vingadores, a Cruzada Infantil, vimos a jornada desses jovens heróis para encontrar a feiticeira, que depois da Dinastia M pareceu perder a memória, se afastou de tudo e quase teve uma vida comum, a não ser pelo fato de ser encontrada pelo Doutor Destino, que queria usar o poder dela para dominar tudo como ele sempre faz. O detalhe é que quando a Wanda se lembrou da sua vida, ainda sentia que não tinha como consertar as coisas, e aparentemente ainda não tinha decidido dar o seu melhor para se redimir pelos erros do passado, mesmo sendo manipulada por um vilão que adora roubar o poder dos outros. Ali ela começou a criar inimigos que não foram feitos para atacar os Vingadores, mas sim a própria feiticeira. E como seus amigos perceberam, lutaram contra aquele exército, enquanto Wicano se aproximou para contar que ele e Celery são gêmeos reencarnados. No primeiro capítulo dos Vingadores e X-Men Eixo quase aconteceu uma das coisas mais sinistras relacionadas à manipulação de realidade. O Massacre Vermelho tentava controlar a mente de muitos heróis e os telepatas lutavam para impedir. Enquanto isso, Vampira e Feiticeira Escarlate se aproximaram do vilão para impedir dele avançar, mas era difícil resistir à telepatia poderosa do Charles, e as heroínas tentavam dizer uma à outra para resistir àquela influência. O problema é que no pouco tempo que conseguiu influenciar a Wanda, podemos ver o cenário ao redor mudando para um terror nazista, e a sorte é que a vampira tocou no vilão, viu que dentro dele era basicamente um pesadelo sem fim, e depois levou a feiticeira para longe, porque se fosse à frente, esse seria um dos momentos mais sombrios da história da Marvel. Durante a Dinastia M, vimos vários feitos grandiosos relacionados à manipulação de realidade, e um que não é tão grande mas mostra habilidade e se torna até meio assustador é aquele, quando o Gavião Arqueiro se aproximou deixando o momento ainda mais dramático. Ali o Vingador comentou sobre a importância da Wanda na vida dele e como tentou matar a bruxa usando suas flechas, ela acabou apagando o herói da realidade. Muito provavelmente porque estava confusa e com medo dele colocar tudo a perder, já que a intenção dela e do Pietro nessa saga era dar às pessoas o que elas queriam, pensando que assim seriam felizes, o que no fim das contas deu todos aqueles problemas.
Aquela fase do Caveira Vermelha usando o cérebro do Charles deu o que falar e tem tanta coisa que até a Feiticeira Escarlate tem muito conteúdo sobre isso. No capítulo 15 dos Vingadores Mundiais, a heroína ainda estava com a personalidade alterada e não perdeu tempo, pensou em se vingar do Doutor Destino pelas vezes que ele manipulou e tentou usar o poder dela, o que não era muito diferente daquele momento, porque mesmo com boas intenções, ele ainda assim queria o poder. Outra coisa é que vendo a Wanda como vilã, podemos ter uma ideia do que é capaz e não costuma fazer com sua verdadeira essência, que é ser uma heroína. Naquele dia, ela fez aparecer do nada uma grande quantidade de androides que iam lutar contra os outros heróis, enquanto a própria ia pessoalmente lidar com o destino. Chegando no fim da Dinastia M, tivemos aquele feitiço que quase deu fim à raça mutante, e com certeza é uma das cenas mais lembradas dos quadrinhos, quando Magneto descobriu que o Mercúrio deu a ideia da irmã manipular a realidade, transformando em um mundo governado pelos mutantes. O mestre do magnetismo ficou furioso, tentou matar o Vingador, e com todas aquelas emoções, a Feiticeira Escarlate realizou um feitiço que apagou o Gene X, tanto daqueles que estavam vivos quanto daqueles que já tinham morrido. Um feitiço que afetou incontáveis mundos e dimensões, uma alteração de realidade tão complexa que o Mago Supremo não podia desfazer com segurança. Não é novidade para ninguém que os fãs da Feiticeira Escarlate e da Garota Marvel discutem bastante sobre os mais diversos temas, mas a verdade é que nas HQs as duas não têm nada uma contra a outra e ainda viveram momentos bem legais, enquanto a versão adolescente da Jam ficou no presente. Primeiro vimos as duas se atacando porque a Jam não tinha muita noção do que acontecia no nosso tempo, mas no capítulo 7 da sua solo de 2017, quem apareceu foi a Feiticeira Escarlate, levando pessoas para uma outra rua, a fim de ter um pouco mais de privacidade para bater um papo, o que no começo pareceu meio estranho, sendo que de acordo com ela não tinha nada demais e faz isso com frequência. Pouco depois, as heroínas vieram para o Brasil e enquanto a Jam se concentrava em salvar as pessoas, Wanda manipulava a realidade para apagar um monstro gigante feito de lama. E para terminar, recentemente comentei aqui no canal sobre os eventos dos Vingadores vs X-Men, com a Hope treinando e em certo momento sendo trollada pela manipulação de probabilidades da Wanda, mas naquele momento elas também começaram a manipular a realidade, colocando o planeta em perigo, coisa que foi causada pelo ressentimento da Hope, mas ainda assim não dá para deixar de mencionar como é interessante saber que gente como Wanda, Billy, Franklin com poderes, Monarca e mais uma lista podem mudar o mundo à vontade. Até acho que um dos motivos de não acontecer com frequência é porque às vezes um manipulador de realidade sente quando o outro usa esse poder, e é claro que dependendo da situação, não vai aceitar tão fácil. Exemplo disso foi a Estrela usando a joia da realidade e a Wanda já indo lá pedir para parar porque estava incomodando. Agora que terminamos, aproveitem para assistir os vídeos que coloquei aqui na sugestão, também estão bem legais e são sobre a Wanda. Até o próximo!